Deixa eu ver se minha tela tá no lugar certo. Então, assim, ó, eu vou trazer aqui as hipóteses de tratamento dos dados sensíveis. Na semana passada, nós falamos os dados comuns. E o que são os dados sensíveis? São exatamente esses que está escrito aqui, ó. Origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação de sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde, à vida sexual, dado genético, biométrico e quando vinculado a uma pessoa natural. Então, esses são os dados sensíveis. E aí eles estão aonde? No artigo 11 da lei. E por que que eles estão separados? Justamente pela complexidade ou os cuidados que a gente tem que ter com isso. Por que que eu falo para vocês assim, na área médica a gente tem muita ocorrência. Por quê? Porque são dados de saúde, são dados sensíveis. Quando a gente entra com um processo, né, que a gente usa o Código de Defesa do Consumidor na área médica, com erro médico, enfim, toda aquela questão, a gente normalmente pede o segredo de justiça no processo, justamente por conter dados de saúde, documentos sigilosos, né, que é um documento realmente referente à pessoa natural. E aí, às vezes, tem imagem, tem alguma coisa muito íntima da pessoa, e a gente tem que pedir o segredo de justiça do processo, tá? Então, o que que acontece aqui? O consentimento que eu tinha falado para vocês na aula passada, ele é muito importante. Por quê? Porque ele tem que ser aqui, ó, específica, destacada para finalidades específica, né? Forma específica e finalidade específica. Por quê? Porque se ele não tiver destacado, eu até comentei, teve um colega que trabalha, né, faz trabalhista, me mandou um documento que a empresa estava disponibilizando aquele documento com 5 laudas para o funcionário assinar esse documento lá no final com relação a tudo, a uso de imagem, voz, documento, enfim, poder pôr a fotinho da pessoa lá no coisinho de aniversário, Instagram, enfim, veio tudo junto e misturado. Termo de sigilo, o que tinha lá estava certo, mas o problema estava tudo junto, a pessoa não podia, não aceitar algo, ela tinha que assinar o documento e ponto. E ele não pode ser obrigatório. Mesmo porque o titular tem direito de revogar esse consentimento. Então precisa ter muito cuidado quando você faz a adequação da empresa ou quando você vai, você como advogado na área do consumidor, que você vai atender um pedido do consumidor, você tem que saber como é que as coisas foram colocadas para ele. Não sei se eu comentei com vocês, mas essa coisa de dados sensíveis, a biometria é um deles. Um colega foi fazer uma perícia numa empresa, né, trabalhista, ele estava fazendo uma perícia trabalhista, e aí ele foi lá era um frigorífico, né, tinha lá a sua geladeira gigante, hã, na verdade não era um frigorífico, era uma empresa de medicamento, só que ficava dentro da geladeira. E aí, a moça, a advogada, veio com um papel para ele, para o perito, falando o seguinte: "Ah, mas aqui eu tenho uma lista das pessoas que têm os dados biométricos para poder acessar a a câmara fria, né". Aí ele olhou assim para ela e falou assim, ele disse que lembrou de mim, né, eu dei risada. "Lembrei de você", eu falei: "Por quê?". "Porque eu fui fazer a perícia, a moça veio com essa informação, eu virei para ela assim: 'Mas você pegou a autorização do meu cliente para ter a biometria dele?'". Aí ele virou para o cliente e falou assim: "Você assinou alguma coisa?". Aí ele falou: "Não, doutor, não assinei nada". Aí o perito olhou assim para ele e virou para a doutora, né, da empresa e falou assim: "Doutora, você precisa juntar o documento lá nos autos, porque o doutor precisa se manifestar sobre isso". E de fato tem, porque se ela não tem autorização, ela não fez processo de adequação, ela precisa, né, esclarecer por que que ela está com dado biométrico, como ela tem que trazer a finalidade, lembra que a gente falou da finalidade? Então, assim, a finalidade ela tem que estar caminhando junto com os documentos hoje. Então o titular ele vai sempre estar atento a isso. Então o artigo 11 ele traz isso aqui para vocês, fornecimento de consentimento, cumprimento de obrigação legal regulatória, a execução da administração pública, política, enfim. Ele muda um pouquinho? Muda, porque
A finalidade do artigo 11 com a finalidade do artigo 7 tem uma diferençazinha que eu anotei aqui para vocês. Lá são 10 bases legais, são 10 hipóteses de tratamento. Aqui são 8. Mas por quê? Porque a gente não tem legítimo interesse, a gente não tem proteção ao crédito, que é aquela da parte bancária, e execução de contrato ela é diferente aqui. Ela tem a execução de contrato, aqui ó, contrato em processo judicial administrativo, mas ele não é o mesmo contrato que está lá na frente. Então, quando a gente vai fazer um contrato de honorários, a gente não coloca dados sensíveis. Por quê? Porque a gente vai usar a execução de contrato com os dados comuns, lá do primeiro artigo. Aí, quando a gente tem os dados sensíveis para ação judicial com relação a isso, a gente tem uma outra base legal que a gente tem que utilizar. Tá? Então a gente sempre tem que estar atento a essas informações. É aí que a gente vai usar dentro do processo do direito do consumidor. Tá? Então, esses são os links que a gente tem que prestar atenção e ficar atentos. Tá? A segurança fraude dos bancos, aliás, a proteção de crédito dos bancos, ela não tem aqui no, porque o banco ele compartilha com um monte de gente, né, com vários departamentos, ele compartilha com outras empresas, que é dentro do conjunto deles, né, nossa, fugiu o nome de novo. Mas enfim, conglomerado de empresas. Então ele funciona dentro de um conglomerado. Então, com relação a isso, a gente tem que estar observando. A garantia e prevenção à fraude, né, a segurança dos titulares, que está aqui, também é importante. A proteção à vida. Lembra que eu falei para vocês, a proteção à vida é uma coisa de emergência. Teve um acidente na estrada, teve algum acidente, eles vão pedir o dado, ele vai fazer aquela ligação, ele vai fazer aquele contato, então ele precisa daquele dado e ele vai usar o dado para esse momento. Depois, num segundo momento, ele já precisa de um consentimento, ele já precisa de uma outra base legal, tá? A tutela da saúde, só para profissionais da área da saúde. Outro dia eu estava acompanhando uma professora minha, ela até comentou, ela falou assim, nossa gente, ela é lá de Minas. Ela falou assim, eu fui numa clínica onde até a recepcionista era da área da saúde. Então lá eles usavam essa base legal para tudo. Podiam usar porque todos que estavam trabalhando lá dentro eram profissionais da saúde, mas normalmente o que a gente encontra, a recepcionista não é a área da saúde. Então a gente tem que encontrar uma outra base legal, mas a gente tem que prestar atenção como é que eles estão fazendo. Essa prevenção à fraude ao titular, ela pode ser identificada, né, dentro do cadastro eletrônico, enfim, tem várias coisas que você pode prevalecer os direitos e liberdades fundamentais, exige a proteção dos dados. Então, ela é um processo de identificação e autenticação de cadastro. A gente usa lá no banco, a gente usa a nossa biometria, reconhecimento facial. Então, eles usam essa aqui, ó, a prevenção à fraude e a segurança do titular, tá? Então, é nesse momento que a gente vai usar essa base. Revele os dados pessoais sensíveis por causa de dano ao titular. Então, sempre que você tiver essa questão da prevenção à fraude, ele tem que estar atento para não revelar os dados pessoais. Ele tem que ter uma segurança da informação muito, muito cuidadosa com relação a isso, tá? Ele não pode dar a publicidade, né, com relação à dispensa do consentimento, tem que ser uma questão. Esse artigo 23, o que ele fala? O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público, então ela vai ter a finalidade pública e ele tem o interesse público. E aí o que ele entra aqui? Lembra da questão do metrô que eu comentei com vocês também? Eles usaram essa questão aqui porque eles vão fazer leitura facial aqui em São Paulo dentro do metrô. Tá? Então o processo deles foi com base nessa informação que eles conseguiram a autorização para fazer a segurança do metrô e ter a gravação das imagens. Comunicação, uso e compartilhamento entre os controladores e o objetivo de obter a vantagem econômica, a vedação ou regulamentação da autoridade nacional.
Aquela jurisprudência que eu trouxe para vocês da clínica que teve uma multa de R$ 10.000 porque entrou em contato com a paciente, foi com base nesse parágrafo terceiro aqui, tá? Ele tinha a finalidade econômica, eles trocaram informações, mas não tinha autorização do titular. Então ele precisava da autorização do titular. Vedada a comunicação, uso e compartilhamento entre controladores, dados sensíveis, saúde, objeto de manter vantagem econômica, foi aqui também o parágrafo 4º. A portabilidade de dados quando solicitada pelo titular. Quando eu falo desse artigo 11, eu juro para vocês que eu penso muito no prontuário médico, dados de saúde, porque é o que a gente usa mais nessa questão de pedir cópia, levar para outro médico ou usar em processo judicial, tá? Então, essa portabilidade de dados, a gente pode usar, por exemplo, no telefonia, né? Telefonia a gente faz portabilidade do número, mas ele não é um dado sensível, ele é um dado comum. Então, quando eu falo de dado sensível, eu penso mais no prontuário. Eu confesso para vocês que é uma coisa que ele me atinge mais. As transações financeiras e administrativas com o uso de proteção de serviços e é vedado aos operadores de planos privados de assistência à saúde usar a seleção de riscos, contratação e exclusão dos beneficiários. Quando o plano de saúde tem acesso a informações de saúde, ele não pode compartilhar para essa finalidade. Para saber se você usa muito o plano de saúde, quanto você usa, se você tem uma doença pré-existente, ele não pode usar, com base nesse parágrafo 5º, tá? Então a gente tem que, principalmente o consumidor que vai na hora de comprar um plano de saúde ou trocar, fazer a portabilidade do plano de saúde, entra essa questão também. Então não pode ter essa comunicação. Tem que ter muito cuidado o plano de saúde com relação a isso. E as crianças? Sempre deverá ter o consentimento em destaque, tem que estar lá a informação para os pais, ela tem que ter as mesmas especificidades, tem que ser clara, objetiva, com finalidade específica, mas você tem que trazer para as crianças e adolescentes um termo de consentimento específico. Mesmo que você vai fazer uma pensão por morte, tem criança, ou você vai fazer um processo judicial. Eu trouxe uma jurisprudência para vocês que ela ainda não está transitada em julgado, mas um condomínio residencial fez uma imagem de crianças fazendo bagunça, jogou no grupo de WhatsApp, que compartilhou com outro grupo, enfim, a criança recebeu, os pais, a criança receberam mensagens, xingamentos, enfim, teve um problema ali com relação a essa publicação da imagem da criança, e tem um processo que está andando com relação a isso. Eu trouxe no material, depois lá no final eu vou mostrar para vocês. Então, o que os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares de jogos, aplicações de internet e outras atividades, além das estritamente necessárias? Essa com relação a jogos, eu falei para vocês que eu participei de uma pesquisa de informação para ver se estavam os sites colocando as informações corretas para as crianças, se tinha um bloqueio, se tem realmente um consentimento ali envolvido dentro do site. E, gente, eu confesso para vocês que 90% dos sites não tem. Eu até coloquei aqui, ó, 90% não cumprirá a exigência do artigo 14, parágrafo 6º, que é assim, ó. As informações sobre o tratamento de dados deverão, de maneira simples, clara e acessível, consideradas características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, recursos audiovisuais quando adequado, forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal adequada ao entendimento da criança. Porque normalmente quem entra nesses sites para fazer cadastro é a própria criança. Então, se ele não tem um bloqueio ali de informações, alguma forma de bloquear, tanto que 90% deles a gente não achou um bloqueio, né? 10% conseguimos achar um bloqueiozinho ali e tal, mas muito, muito ruim. A parte de tecnologia com relação a isso ainda está complexa, né? Porque a gente ainda não tem. Vamos falar assim, como que eu vou fazer essa barreira? Você entra lá no site e ninguém está te vendo, né? Então, se ninguém está te vendo, como é que você faz?
tem que ter essa atenção. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz a definição do que é criança e o que é adolescente. Então, criança é até 12 anos incompletos, ou seja, 11 anos, 11 meses e 29 dias. Completou 12 anos, aí já é adolescente. Até os 18 incompleto. 18 maior idade, não é mais adolescente, pelo ECA, tá? Óbvio que se você tiver uma criança lá no na Fundação Casa, por exemplo, ela pode ficar lá até os 21, né, a gente sabe disso. Mas aqui para esse contexto, né, de realizar esses esforços aqui de consentimento, da responsabilidade das crianças, de ter atenção com relação aos dados de crianças e adolescentes, esse conceito aqui é importante para a gente manter e trazer para vocês com relação a isso. O término do tratamento de dados pessoais. A Maria, né, que estava falando comigo na semana passada com relação a isso. Ela estava muito curiosa. Como que ela faria o descarte? Primeiro, a gente tem que entender o fluxo dos dados. Por que a gente tem que entender o fluxo? Porque quando a gente sabe que tipo de dado está coletando, a gente vai saber o porquê que a gente está coletando. Como a gente vai armazenar? Por quanto tempo? Então, cada dado ele tem uma especificidade, ele tem um prazo de armazenamento. Quanto tempo eu vou armazenar um contrato de trabalho? Por tempo indeterminado, para sempre, de preferência. Porque o cara, quando trabalha com você com 18 anos, ele vai aposentar com 65, ou a mulher com 62, você tem que ter aquele documento, porque o dia que ele for aposentar e precisar do documento, ele vai pedir para você. Então, você vai armazenar aquilo ali a vida toda. Né? Você tem dados de FGTS, você tem dados fiscais, tributários, que alguns são 5 anos, o prontuário médico é 20. Então, cada dado, então a gente tem que entender o que cada dado faz. Eles estão armazenados de forma correta? Onde eles estão sendo armazenados? De que forma? Quais os processos de segurança dos dados? Os processos asseguram os direitos de titular? A gente vai chegar nesses direitos também. O descarte desse dado está sendo realizado de forma correta? Aí o que eu trouxe aqui? O que é o artigo 5º que a gente já leu lá atrás, mas eu destaquei aqui para vocês porque é importante. A gente vai coletar o dado. Então, é a ação de coleta, é a ação de armazenar, é a ação de receber, a ação de modificar, de extrair, de acessar, reproduzir texto, imagem, vídeo, transmitir, compartilhar, eliminar. Então, esses são os conceitos, né, que vem lá do artigo 5º, lá no inciso 10. Eu trouxe alguns aqui para a gente justamente seguir aqui, ó. O término dos tratamentos pessoais ocorrerá com a finalidade for alcançada. Então, quando ele deixa de ser necessário ou pertinente, você vai descartar esse dado. Foi o que eu falei, contrato de trabalho, você vai armazenar de eterno. Dados de plano de prontuário médico, 20 anos. Dados fiscais, tributários, alguns são 5 anos. FGTS, 30. Então, cada dado, cada informação, ela tem uma vida útil. Então, a gente precisa separar o dado, a finalidade, e depois para a gente poder enquadrar ele e aonde que eu vou descartar e quando eu vou descartar. Então, essa finalidade foi alcançada, terminei o meu contrato de prestação de serviço com o meu cliente. Quanto tempo eu vou guardar esse contrato? Por 5 anos. Por quê? Porque é o prazo que o Código de Processo me traz, justamente para uma ação, que ele queira entrar com uma ação contra mim, enfim. Eu vou armazenar aquilo por 5 anos, uma ação de indenização, entenderam? Então, isso vai trazer para a gente uma segurança no sentido de estar organizado com relação aos nossos documentos. Mas e se ele quiser que você apague dados de cadastro? Você pode apagar, mas aquele dado, documento do contrato, você não tem como apagar. O contrato vai ficar lá por 5 anos. Depois de 5 anos, você pode excluir esse documento. Ou você vai apagar do seu sistema da nuvem, do seu HD externo, do seu computador. Você vai deletar, ou você vai, se for documento físico, você vai incinerar, ou você vai triturar, enfim, ter uma fragmentadora. E
quando você fragmentar, separe em sacolas diferentes e dias diferentes para descartar esses documentos, para não ter problema de, ai, vou montar aqui os documentos. Não. Apesar que você bagunçou aquilo ali, fica difícil de montar alguma coisa, mas por precaução a gente faz dessa forma, tá? Então, o fim do período do tratamento, a comunicação do titular, o direito de revogação do consentimento. Quando o titular revoga o consentimento, ele encerra o tratamento do dado. Eu estou dando um consentimento para você tratar os dados os meus dados sensíveis, ou enfim. Por isso que quando a gente vai fazer adequação, a gente procura não colocar consentimento. A gente evita usar consentimento. Sempre buscar uma base legal que está ali dentro das hipóteses de tratamento, para que a gente não tenha esse problema de descarte de consentimento, exceto de crianças e adolescentes que não tem como, porque a gente precisa do consentimento do pai, o responsável legal, tá? Esse não tem como fugir. Então, o que fala esse parágrafo 5º do artigo 8º? Fala assim, ó, o consentimento deve ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular por procedimento gratuito e facilitado. O que isso significa? Que o canal de comunicação com o DPO, ele tem que ser facilitado, tem que ser gratuito e ele tem que ser facilitado. Então, a gente, quando faz a adequação da empresa, a gente presta atenção nisso. Quando a gente está como advogado do titular de dados e a gente precisa, que eu comentei com vocês, entrei em contato com a financeira, mandei mensagem, a financeira tem 15 dias para me responder. Não respondeu? Denuncia lá no Procon. A doutora que tá, a doutora Vanessa está aqui, depois ela conta para a gente umas historinhas dela bem legais. Ela tem umas histórias bem bacanas que a gente foi trocando ideia e ela foi fazendo, e a gente está aguardando aí a manifestação do Procon. Porque a gente está no momento de construir jurisprudências, construir uma forma de trabalhar com essas informações. Então, quando a gente vai construindo esses documentos, fica mais fácil depois da gente litigar, porque você está tentando ter acesso às informações de uma forma simplificada. Está lá, no artigo 8º, lá no parágrafo 5º. Então, ele tem que ser mediante manifestação expressa, procedimento gratuito e facilitado. Então, eu quero excluir meus dados, eu quero fechar uma conta, eu quero fazer uma coisa que você está dificultando. Então, vamos tentar unir a Lei Geral de Proteção de Dados, o Código de Defesa do Consumidor, puxar aqui o Procon para a gente, fazendo as notificações, as reclamações dentro do sistema, para a gente documentar. Vamos criar esse hábito, né? Por enquanto, a gente tem que fazer dessa forma. Então, ele vai ser eliminado após o término do tratamento, nos ambientes técnicos, né? Que eu falei para vocês, né? Autorizada com a conservação nas finalidades específicas. Então, obrigação legal regulatória, contrato de trabalho, enfim, todos esses documentos que eu falei de exemplo. Órgãos de pesquisa, que a gente falou também na aula passada, com relação a anonimizar os dados, ele pode guardar, desde que anonimizando os dados, ele vai lá, pergunta o censo, pergunta o meu nome completo, o nome do não sei quem, todo mundo que mora dentro de casa, com a data de nascimento, ele põe o endereço, não sei o quê. O que ele vai divulgar? Quantos brasileiros nós somos, a faixa etária de 0 a 10, de 10 a 20, não sei o quê, quantos somos. Então, é essas informações que eles vão divulgar, eles vão anonimizar as informações, tá? Transferência a terceiro, respeitados os requisitos de tratamentos, que eu falei, a clínica passou a informação para outra clínica, mas ela tinha que ter pedido consentimento. Nesse caso específico, seria o consentimento para divulgar e compartilhar essas informações. Uso exclusivo do controlador, vedado acesso por terceiro, desde que anonimizados. De novo, a mesma coisa. Então, aprender sobre cada tipo de operação de tratamento, principalmente a sanitização, é essencial. Aí eu trouxe aqui para vocês a lei de sanitização, né, de resíduos sólidos, que é justamente aonde a gente vai se basear para fazer o descarte dos dados. E dentro dessa lei específica, a gente tem, ele cita outras leis que eu listei aqui para vocês, mas é legal vocês darem uma olhada na lei, na 12.305 de 2010, para vocês verem que é uma coisa já antiga, não é de hoje,
mas que nós não prestamos muita atenção até então. Essa que é a verdade, né. Quem não trabalha com reciclagem, quem não trabalha com, eh, coleta seletiva, não sabe, não leu isso aqui, dificilmente prestou atenção. Em São Paulo, a gente tem uma lei específica falando com relação às caçambas. Quando você leva a caçamba eh, coisas de obra, né, não sei o quê, e de repente alguém joga uma cadeira, um sofá e joga lá dentro, isso tudo é separado quando a empresa recolhe a caçamba, e se dependendo da quantidade de lixo, de coisas orgânicas, enfim, do que tiver lá dentro, a prefeitura pode mandar uma cobrança a mais para o proprietário do imóvel que contratou aquela caçamba. Então, por isso que quando a pessoa contrata a caçamba, a dica aqui é a seguinte: junta tudo o lixo dentro da obra, quando tiver lá uma pilha bem grande, chama a caçamba, põe tudo para dentro e já manda tirar, entendeu? Para não ter uma multa, porque senão vai pagar um valor a mais com relação a isso. O direito dos titulares, que é a parte que a gente mais vai trabalhar, é essa daqui. Então, o que que fala lá, a partir do artigo 17 até o 22? Assegurada a titularidade, garantidos os direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade. Tudo isso de forma facilitada, de forma gratuita, lembrando sempre, tá? E de forma expressa. O titular tem que solicitar por escrito, sempre. Liguei para o DPO, falei com o DPO vai me orientar a fazer o requerimento por escrito. Porque ele vai registrar a data e o horário, porque ele mandou um e-mail, ele registrou aquela informação, tem uma data e horário, porque eu tenho um prazo para cumprir aquilo. Então, documentar. Então, ele pode fazer o quê? Os dados pessoais obter do controlador a qualquer momento mediante requisição. A confirmação, ele pode ter acesso às informações, ele pode ter a correção dos seus dados, ele pode ter a anonimização dos seus dados. Aí ele vai solicitando essas informações. Olha, eu gostaria de saber vocês têm dados meus? Mas ele não perguntou quais, mas ele pode perguntar, mas quais dados vocês têm? Porque eu mudei de endereço, eu gostaria de saber que dados vocês têm aí e eu gostaria de atualizar. Então, o que que ele quer? Ele também quer fazer correção. Então, ele põe por escrito. O DPO, por um primeiro momento, fala assim: olha, estamos verificando o sistema, dentro do prazo de 15 dias, retornaremos até 15 dias, né? Até 15 dias corridos, gente. Não é processo judicial, tá? Não são 15 dias úteis, são dias corridos. Então, dentro desse período, vou estar trazendo para você as informações que eu tenho. Manda para o titular. O titular fala assim: olha, então eu quero corrigir o meu endereço que está errado, atualizar não sei o quê, tá, 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 tá. Então, ele vai fazer essa correção, ele vai fazer essa atualização. Atualizou? Olha, atualizamos o seu sistema, está tudo certinho, podemos encerrar a nossa conversa? Sempre tem que ter um encerramento da conversa, documentado. Então, a portabilidade, a eliminação, as entidades públicas e privadas realizou o uso e compartilhamento de dados e não fornecer consentimento e as consequências negativas e a revogação do consentimento. Voltamos lá à portabilidade. Quero cópia do meu prontuário que eu quero levar para lá. Eu quero cópia do meu cadastro que eu vou levar para lá. Essa cópia do cadastro ninguém vai fazer, gente. A pessoa faz o cadastro lá e tchau. Mas o prontuário é uma coisa que pode ser. Como isso vai ser feito? Não sei, mas o que que eu recomendo para os médicos? Eu como especialista na área do direito médico. Doutor, tira uma cópia ou se você é eletrônico, imprime o CD, uma cópia, um pendrive, sei lá, manda eletrônico, mas mantenha uma cópia, ainda assim. Faça essa guarda por 20 anos. Porque não tem nada determinando que apague ou que você exclua. Ah, eu quero fazer então você dá os dados para ele, ele leva lá para onde ele quer, mas mantém a cópia. O próprio CFM soltou eu trouxe o link aqui para vocês também, tá lá no finalzinho do material. Informações com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, ele fala muito de consentimento naquele documento, mas é o que eu falei, a gente evita usar o consentimento. Vamos tentar usar uma base legal que não seja consentimento para não ter um risco de revogação. Não quero que você trate meus dados, não dá, tá? A eliminação dos dados,
o consentimento do titular, exceto as hipóteses previstas no artigo 16, que são aquelas hipóteses de tratamento de obrigação legal, tutela da saúde, da vida, enfim. O que está lá na lei não pode ser revogado. Então, o que você tem eliminação após o cumprimento do prazo legal de armazenamento, aí você elimina também, tá? Entidades públicas realizou o uso e compartilhamento dos dados. Essa daqui, lembra que eu comentei com vocês que eu queria fazer um curso de LGPD, e aí eu fui ler a política, o termo de uso, com quem eles iam compartilhar, e eu falei que eu não fiz o curso por conta do texto que eu li. Então, é assim, entra aqui, eles têm que informar com quem eles vão compartilhar. Quando o negócio fica aberto, ele é subjetivo. Se ele é subjetivo, ele não está cumprindo a lei. A verdade é essa. Ele tem que me dizer para onde ele vai mandar meus dados, com quem que ele vai compartilhar. Com parceiros. Que parceiros? Seja específico. As pessoas estão ainda querendo ludibriar no sentido. A gente fala muito da boa-fé dentro da lei. O princípio, né, tá no caput lá do artigo 6º, boa-fé. A gente fala muito da boa-fé, mas será que está agindo com boa-fé? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Não consentimento, quando você não fornece o consentimento, ele tem que trazer, olha, se você não fornecer o consentimento, eu não consigo te prestar esse serviço, ou essa informação. Eu não consigo fazer. Se você não me der o consentimento para eu tratar os dados do seu filho, por exemplo, eu não consigo fazer o processo para você. Essa é a realidade. Eu preciso desse consentimento. Senão eu não posso te ajudar. Então a gente tem que ter atenção. E a revogação do consentimento. Revogou o consentimento, lá vai nós correr atrás de apagar tudo, né? Enfim. O direito de peticionar ao controlador perante a autoridade nacional. Eu trouxe também lá no finalzinho para vocês o SEI. Quem é de PO tem que ter o cadastro no SEI, lá no gov.br. Por quê? Porque quando você tiver que informar alguma coisa, algum incidente de proteção de dados, você tem que peticionar e você vai pôr o seu acesso, o seu e-mail e sua senha. E aí, dentro do sistema, você peticiona. Dentro do sistema, você cadastra lá as informações, você tem várias perguntas que você tem que preencher lá dentro. Então, esse direito de peticionar do titular, ele também tem lá. Ele tem lá um campo, né? O titular querendo peticionar, informar a NPD algum problema, ele pode fazer isso da mesma forma que ele faz no PROCON. Então, a gente vai orientar os nossos clientes, quando tiver um problema, de ter essa comunicação com o DPO, de ter, se não cumprimento, avisar a NPD, falar para o PROCON. Nós vamos ter esse percurso todo para percorrer. Nossa, ficou redundante, horrível. Mas a gente tem todo esse percurso para fazer. Tá? Ele é importante porque hoje nós estamos com uma lei nova. Amanhã ela não será tão nova assim. E quem vai construir as jurisprudências somos nós. Então, nós temos que estar atentos a isso daqui. Então, ele pode se opor à hipótese de dispensa de consentimento, caso de descumprimento ao disposto nessa lei. Então, ele pode se opor também. Eu não quero mais que use, não quero que use dessa forma e etc. E a gente tem que aceitar e tem que tentar cumprir, tá? São exercidos o requerimento expresso ao titular, expressamente legalmente constituído agente de tratamento. Então, ele tem que exercer, ele pode exercer esses direitos e ele vai exercer esses direitos, a gente sabe disso, tá? A impossibilidade de adoção imediata, né, do que trata o parágrafo 3º, que é o comunicar que não é o agente de tratamento e indicar quem é o possível agente de tratamento. Não, olha, você está perguntando para mim, mas não sou eu, é doutor fulano de tal. Então, o doutor fulano de tal que vai te dar essa informação, eu não consigo te passar essa informação. Quais as razões de fato de direito que impedem a adoção da imediata da providência? Olha, eu tenho seus dados, eu verifiquei aqui que eu tenho dados, vou levantar as informações e dentro do prazo de 15 dias eu te retorno com essas informações completas, com o relatório completo. Então, dentro de 2 dias, no máximo, informa para o titular que você está recebendo o pedido dele, a solicitação dele. Vou verificar quais dados eu tenho aqui e te retorno com essas informações num relatório melhor e mais completo em 15 dias. Então, a gente vai usar essas informações para ajudar a gente no processo.
o requerimento sem custo ao titular, nos prazos e termos previstos neste regulamento, que a gente já falou. Responsável deverá informar de maneira imediata os agentes de tratamentos que realizou o uso, compartilhamento, correção, eliminação, minimização ou bloqueio de dados, exceto comprovadamente impossível implique o esforço desproporcional. Aquela empresa que eu falei que eu li o termo de uso, você acha que eles teriam condições de me informar para quem foram esses dados? Confesso para vocês que eu duvido. Porque se eles estavam me pedindo autorização para compartilhar com os parceiros que poderiam compartilhar com outras pessoas, esse processo de 15 dias não seria um tempo hábil para que eles me respondessem essa informação. Então, por isso que eu falo para vocês, precisa tomar cuidado com quando faz a documentação ou quando a gente lê algum documento para o nosso cliente. A gente tem que estar atento a essas informações, tá? A portabilidade, que não inclui os dados que já tenham sido anonimizados pelo controlador. Então, eu tenho lá os dados da pesquisa lá do censo, já anonimizou os dados, aí eu quero excluir os dados, né? Então, é que já está anonimizado, agora eu não consigo mais excluir, eu não sei quem é você aqui no bolinho, entenderam? Então, ele não vai excluir. E o parágrafo 8º, ele fala também que refere-se ao parágrafo 1º desse artigo, poderá ser exercido perante os organismos de defesa do consumidor. Ou seja, você pode reclamar também no PROCON. Confirmação da existência ou acesso dos dados pessoais, requisição do titular, formato simplificado e imediatamente, que eu falei para vocês. Ele mandou um e-mail, fala assim, já olha lá no sistema, vê o que tem, não demora para responder. Olha, nós temos dados, nós vamos verificar as informações. A declaração tem que ser clara e completa no final. A origem, a existência, o registro, critérios de utilização, finalidade e observado o segredo comercial e industrial da empresa. Nós somos advogados, o cliente perguntou para a gente o que a gente está fazendo com os dados dele, a gente tem que saber informar que eu estou usando para execução de contrato, eu estou usando para exercer o direito dele perante o processo judicial, eu estou usando o consentimento porque é criança e adolescente, eu tenho que ter o consentimento, a gente tem que saber explicar. E o empresário também. Porque se a gente vai defender o titular, a gente tem que saber essas informações. Como eu estou usando isso? Tá? Prazo de 15 dias. São armazenadas e favoreçam o exercício do direito de acesso e ser fornecidos a critério do titular por meio eletrônico, seguro, idôneo ou de forma impressa. Então, o titular ainda pode pedir, eu vou aí buscar. A não ser que esteja longe, a pessoa pode dizer que não vai buscar, mas a gente pode mandar isso por e-mail. A gente conclui o serviço por e-mail, que eu acho que é o que vai ser mais simples. De forma expressa, mas se tiver uma empresa muito grande que ele queira buscar, mas eu acho difícil. Minha visão, tá? Origem do consentimento do titular de contrato, que poderá solicitar a cópia eletrônica integral dos seus dados, obviamente, observados os segredos comerciais da empresa. A Coca-Cola nunca vai divulgar qual é a fórmula da Coca-Cola, só para vocês entenderem um pouquinho da contextualização. Então, o termo de regulamentação da autoridade, formato de permanência, utilização subsequente, enfim. A autoridade nacional poderá dispor de forma diferenciada acerca dos prazos previstos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo para setores específicos. O que a NPD fez? Soltou a resolução número 2. Na resolução número 2, vocês depois, eu deixei um link lá da página da NPPD, tem vários informativos, tem a resolução, enfim, tá tudo ali naquela página, eu deixei o link lá para vocês. Dá uma lidinha também nisso, por quê? Porque a resolução número 2, ela fala de pequenas empresas, pequenos negócios, que são dispensados, por exemplo, de nomeação de DPO, desde que não trate dados sensíveis. Se for um médico, se for nós que trabalhamos com dados de criança, não podemos ter a dispensa do DPO. Então já começa daí. Mas, ainda assim, na resolução número 2, ele diz o seguinte: é de bom tom, é de boa fé, é de bom grado que você cumpra a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados. Não é porque eu estou dispensando o DPO
Por exemplo, a menina que vende produtos de maquiagem, a menina que vende hot dog, a pessoa que faz a manicure, tá? Eles não trabalham dados sensíveis. No máximo é o nome e o telefone que ele vai ter ali do cliente. Porque o cliente normalmente é que procura o estabelecimento, ou que vai até o local comer, ou procura a consultora para fazer a compra do produto. Então, ela não vai ter esse DPO. Mas por quê? Porque a resolução número 2 deu essa diferenciação. E qual é o prazo dela de responder o titular? O prazo é dobrado. Então, não são 15, são 30. Tá? Então, ela muda um pouquinho com relação a isso. Então, é bom vocês estarem atentos. O titular pode solicitar a revisão de decisões de tratamento automatizado que afetem os seus interesses, a definir pelo perfil pessoal, profissional, de consumo de crédito e aspectos da sua personalidade. Um exemplo que eu trago aqui para vocês é quando a gente quer fazer um empréstimo, vamos dizer assim, tem aquele sistema automatizado do banco que ele nega. Aí você não concorda com aquilo. Então, você pode exercer esse direito de revisão. Tá? Então, o titular vai fazer esse pedido de revisão para que não seja feito por um robô. Isso me deu um link aqui para a previdenciária, gente. Tem previdenciarista aí, gente? Eu sei que tem, que eu vi. O robô faz essas coisas. Então, com base nesse artigo 20, a gente pode também, agora a OAB conseguiu, dentro do previdenciário, tirar o prazo de 30 dias que o INSS obrigava o titular, o segurado, né, enfim, a pessoa que estava solicitando um pedido lá de aposentadoria, de benefício, enfim, tinha um robô que faz a análise, e esse robô faz a análise e depois você fica bloqueado por 30 dias. Só que o robô não lê petição, o robô não faz nada, ele simplesmente pega o que está no sistema e tchau, ele não vê documento. Entenderam? Então, a OAB, com base também nessas informações, conseguiu revogar isso e agora não tem mais o prazo de 30 dias. As informações claras e adequadas, critérios e dos procedimentos utilizados da decisão automatizada. Então, as informações têm que estar claras, ela tem que ser adequada, específica, enfim, ela tem que trazer o porquê. Ela tem que trazer o controlador tem que trazer essa informação para o titular. Por que você está negando? Bom, se é uma decisão automatizada, eu tenho direito de saber. Então, ele vê a informação, foi negado por falta de qualidade de segurado, foi negado por falta de tempo, foi negado porque você está com o nome sujo, foi negado porque o seu score é baixo, foi negado por quê? Ele tem que trazer essa informação, já que o robô fez a análise, ele tem que trazer essa informação. Então, a autoridade nacional poderá realizar uma auditoria, a verificação dos aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais. Percebem? Que a gente consegue também ajudar o nosso cliente com relação a isso. Eu fui fazer e não deu certo. O exercício regular de direitos não podem ser utilizados em seu prejuízo. O titular continua sendo hipossuficiente. O consumidor continua sendo hipossuficiente. Então, ele não pode ser utilizado de forma a prejudicá-lo. O exemplo que eu dei lá do plano de saúde não pode usar o fato dele ter uma doença pré-existente para não aceitar ele, porque ele pegou a informação de forma não autorizada. Defesa dos direitos, dos interesses e direitos dos titulares, exercida em juízo, individualmente ou coletivamente. Processo judicial que eu coloquei para vocês aí no chat contra o INSS. Então, essa defesa do titular, ela pode ser individual ou coletiva. Então, eles estão tentando defender a proteção dos dados dos titulares, dos consumidores, do titular de dados, enfim, do pensionista, das pessoas que estão lá inscritas no INSS, que no caso nós todos somos contribuintes obrigatórios. Então, eles estão defendendo os nossos direitos, os nossos dados, de forma coletiva. Responsabilidades e ressarcimento dos danos. Antes de eu entrar nisso aqui, deixa eu só perguntar para vocês. Vocês estão me acompanhando? Vou ver aqui. Genésia. Sim, obrigada. Genésia está com a mão levantada aqui. Eu fico com a tela aberta. Pois é, professora, a senhora acabou de responder uma das questões. Seriam duas questões quando a senhora estava explanando o artigo 11.
né? Em relação ao plano de saúde, quando se quer fazer uma portabilidade, não sei se procede, a senhora confirma para mim se é o caso, Uhum. Pelo nosso CPF, em que pese eles perguntarem se existe doença pré-existente, eles já têm acesso a todo o seu prontuário em relação aos hospitais. Procede essa informação? Não pode. Não pode, né? Mas existiu isso antes da Se, lei? se tiver essa informação, isso daí, você pode, antes da lei, a lei já tem 4 anos, mas enfim, ela está em Sim. vigor desde 2020. Mas antes da lei também não podia, porque o prontuário sempre foi documento sigiloso, a informação sigilosa. Né? Mas dizem que pelo nosso CPF, independente deles perguntarem, que é uma pergunta também que não adianta você querer omitir se existe uma doença pré-existente, porque depois qualquer problema vai se descobrir que já era pré-existente, perfeito? E Aí aí eu vai te vou fazer, complicar, né? depende. Eu, como advogada na área do direito médico, eu vou falar para você assim, depende. Por que, Dois cânceres na cabeça. Por que que eu vou falar depende? Porque assim, a doença pré-existente, ela tem uma questão aí dentro do... O plano de saúde, primeiro que ele não pode negar receber você dentro do plano. Se você tem uma doença pré-existente, você pode, por exemplo, pagar um, um agravo. Um plus a mais ali, porque já Isso, chama agravo. existe um histórico. Uhum. Isso. Então você pode pagar um agravo. O seu período de carência vai continuar sendo de 2 anos, 24 Certo. meses. Então, todas essas três informações já te trazem que, independente de você ter uma doença pré-existente ou não, eu tive uma cliente um colega que ele trabalha com venda de plano de saúde, ele falou, Fabi, você sabe que tem esse problema, não sei o quê, beleza, até aí tudo bem. Eu falei para ele assim, manda ela escolher um plano e ela faz o plano. Se eles se negarem a, não, a fechar o contrato dela, a gente notifica para saber o porquê. Ela tem Sim. direito de saber o porquê. Se ele falar que é porque a criança já tem autismo, por exemplo, que era no caso dela, se ele falar que ele não aceita por conta disso, aí a gente tem aqui um quê? Um preconceito. Então Entendi. ele está agindo de má fé, ele não está agindo de boa fé. É uma pergunta realmente pessoal, porque meu plano de saúde ele está ficando insuportável, entendeu? O pagamento está muito alto. E eu realmente, eu Mas tive não dois. significa que a doença esteja, vamos dizer assim, ativa. Ela pode ser que você tenha um problema dentro do período? Pode, mas você pode falar com o plano de saúde e falar assim: olha, durante o período de 2 anos, que é o período da sua carência, você tem lá Uhum. 2 anos de carência. Durante esse período, eu posso pagar um agravo caso ocorra algum problema e eu possa ser atendida? Pode. Qual é o valor desse agravo? Eles vão te passar o valor. Entendi. Mas eles não podem negar que você entre no plano. O que eles podem exigir de você é a carência. Mas é o que eu Certo. falei, você ainda pode, ainda assim, tentar negociar com eles o quê? O agravo. É o pagamento a mais por esse período de 2 anos. Quando você sai esses 2 anos, eles não podem mais te cobrar o agravo. Aí ele vai te cobrar o Entendi. valor normal. Perfeito. Não, a gente continua mantendo, né? Está apertado por conta de que subiu muito, muito, Uhum. muito mesmo. Mas até graças a Deus eu fazia ressonância de 3 em 3 meses, 4 em 4, passou para 6, agora eu só vou fazer de ano em ano. Então, ou seja, o controle ele vai sempre existir, a ressonância. Eu Sim. fico quase 3 horas numa máquina fazendo a ressonância, que foram 2 cânceres. Em 2017, 2 cirurgias. E sempre quando eu penso na probabilidade de ver um outro, para ver se diminui um pouco esse custo, porque ele está muito alto, aí eu sempre caio nessa velha máxima. Inclusive, o meu esposo também fica muito preocupado, por conta que eu Mas eu tenho acho que esse você deve acompanhamento. consultar o pessoal que vende plano de saúde. Eles têm mais habilidade com relação a isso e essa sensibilidade. Certo. Não, e agora também com base no que a senhora, que eu agradeço muito, muito obrigada. A senhora agora acabou de colocar, abriu mais assim a minha mente, um leque de conhecimento para poder conversar, que daí também, se não Você pode vier, negociar. eu vou, né?
entendeu? Então, para você saber mandar, você tem que saber fazer, né? Pelo menos meus pais me ensinaram isso. Então, quando você já sabe, que nem agora o que a senhora me colocou, por isso que eu agradeço muito, Você já conforme sabe, o você andar da sabe onde, o que carruagem, procurar. Você já vai pesquisar jurisprudência, já pesquisa, você já sabe como fazer. Pesquisa com, jurisprudência com relação a isso, informações com relação ao agravo, à carência, à impossibilidade do plano de saúde negar a entrada de pessoa com doença pré-existente. Tem tudo isso. Pode procurar que você vai achar. Tá, A muito Érica levantou a mão, Érica. Tem uma segunda, é rapidinho, a doutora Érica, só um minutinho. Tem outra coisa também. Quando um carro é roubado, você faz um BO, um boletim de ocorrência, perfeito? E empresas começam a ligar se você quer que encontre o seu carro oferecendo esse tipo de serviço. Então, em algum lugar você tem que questionar a empresa onde ela pegou o seu dado. Aí você vai usar aqui o artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados, direito de informação, de acesso, quer saber por quê, aonde, como e quando e qual a finalidade. Aí você vai perguntar para eles assim, aonde você pegou meus dados? Perfeito. Muito obrigada. E, doutora Érica, fica à vontade agora que a professora abriu para a doutora. Gratidão, professora. Nada. Boa noite, professora. Boa noite, Érica. É só uma dúvida, lá do artigo 18, parágrafo 6º, Tá. né, onde o responsável deverá informar de maneira imediata aos agentes de tratamento com os quais tenha realizado uso compartilhado de dados a correção, eliminação ou anonimização ou bloqueio dos dados, para que repita o idêntico procedimento. Aí só, desde que seja, a não ser que seja comunicada comprovadamente, que seja impossível ou desproporcional o esforço. De que forma pode ser comprovada? Então, aí que tá. Quem tem que provar isso? Essa prova, por isso que eu falo, a gente tem que prestar atenção com relação ao nosso escritório também. Porque nós, como controladores de dados, é que temos que trazer a prova, tá? Quando que a gente faz isso? Fazendo o processo de adequação. Então, o responsável deverá informar de maneira imediata quem é? O controlador. Eu, controlador, vou responder para o cliente, para o titular, que são os agentes de tratamento. Pode ser o controlador ou o operador. Eles trabalham em conjunto. Tá? Então, quais dados ele usou ou compartilhou? Que lembra que eu falei, eu trouxe o exemplo do curso que eu queria fazer e eu li o termo e eu falei, não vou fazer esse negócio. Por quê? Como que ele vai me dizer que ele está falando para mim assim, ó, eu vou compartilhar com os parceiros. Quem são esses parceiros? Ele não traz essa informação. Quem tem que comprovar isso? O controlador. É ele que tem que me trazer essa informação, quem são os parceiros. Olha, eu vou compartilhar com X, Y e Z. É com essas pessoas que eu vou compartilhar. Quem são meus parceiros? Onde está essa informação de parceiros? Então, aí a minha dúvida, como que vai comprovar que é comprovadamente impossível demonstrar essa informação? Ele só vai ser impossível ou implica esforço desproporcional quando, por exemplo, você fala aqui, vamos falar de serviço público, porque eles acabam compartilhando dados, publicizando dados, né? Porque a gente tem a lei eu coloquei para vocês lá, com relação a trazer as questões de salários de funcionários, né? Que é. Oh, meu Deus, tem hora que me dá uns brancos. Tá escrito no material aqui, lá no finalzinho. Transparência. Lei de transparência. Obrigada, Vanessa. A lei da transparência. Então, você publicizou aquele dado. Ele se tornou público. Então, você vai pegar aquela informação e vai usar para outra coisa, para outra finalidade. Mas como é que ele vai comprovar aquilo? Entendi. Você entendeu? Ele fica difícil de você comprovar essa informação. Então, quando ele traz essa questão, é justamente por isso, porque você não tem, você, de certa forma, você torna público o dado.
Entendi. A partir do momento que você tornou público, você não controla mais. Então, a maioria dos casos que vai ser comprovadamente impossível quando você torna público dado na internet, por exemplo. Não, esse é um exemplo, mas se você tiver uma empresa que tenha dado, por exemplo, uma invasão no sistema, um hacker, alguma coisa assim. E ele vazou os dados na internet também. Também vazou os dados. E aí você fala assim para o titular: olha, eu tive um incidente de proteção de dados, mas fica impossível eu falar para você que dados que foram vazados. Por que a gente tem que ter processos de informação? Teve um plano de saúde aí que teve dados vazados, ele trouxe uma comunicação genérica. A NPD virou para ele e falou assim: eu quero que você traga quem são esses os titulares que tiveram os dados vazados e quais são esses dados. Mas aí ele pode alegar esse parágrafo 6º, né? Aí ele vai falar o quê? Ele vai falar com o pessoal da segurança da informação. Porque é ele que vai trazer essa informação para a gente. Teve um sindicato que teve esse problema, até fiz uma reunião com o pessoal lá. Aí eu falei: o que vocês fizeram? Desligamos da tomada. Eu falei: oi? Mas como é que você vai saber o que aconteceu se você desligou da tomada? Ele pode alegar isso aqui? Pode. O que a NPD pode dizer? Não aceito. Você vai ser multado e multar, dar uma multa pecuniária, uma multa administrativa. Ele tem que justificar. Então, a maioria das empresas que estão tendo esse problema de vazamento de dados estão se respaldando nesse parágrafo 6º. Não, eles não se respaldam porque eles vão receber uma multa se eles ficarem pensando que vão usar isso daqui para isso. O problema é esse, a gente não tem uma coisa muito prática. O Rodrigo levantou a mão, é alguma coisa relacionada a isso, Rodrigo? É um ganchinho só, professora, só do que ela fez a colocação da disponibilidade na internet. Quando a pessoa física, né, disponibiliza os dados dela, como aconteceu muito com a carteira de vacinação, não tem o que falar. Ela disponibilizou, passou dela para fora. Então ela não tem como reclamar. Tá? É só uma colocação desse ponto, apenas que ela fez porque na realidade a gente fica mais nessa questão pública, porque a empresa, quando ela faz o processo de adequação, ela rastreia essas informações justamente com a parte de segurança da informação, com a parte de tecnologia. A gente consegue trazer essa informação. Então, dificilmente você vai ver o particular fazendo isso aqui, usando isso aqui. É mais no sentido de setor público mesmo. Então, entendeu? professora, é o que a senhora falou. O que a gente tem que esperar é uma jurisprudência, porque isso aí ficou muito aberto, né? Porque qualquer empresa pode alegar assim, não, olha, é impossível, foi um vazamento, os dados foi um hacker da Nova Zelândia que fez e vazou os dados que são aqui do Brasil. Pensa numa empresa muito grande, sei lá, uma empresa muito grande. Ela tem, vamos pensar aqui na Americanas, vai. Ela teve o sistema invadido, ficou 3 dias lá fora do ar, enfim, teve lá a queda da bolsa, etc. Você recebeu alguma informação sobre os seus dados? Porque eu já fiz compra lá. Não. Eles com certeza devem ter utilizado essa informação. A gente sabe que a gente já fez compra lá. Sim. A maioria eu duvido que alguém não tenha feito compra na Americana. Eles comunicaram individualmente cada titular? Não. Então, eles podem ter usado isso aqui? Pode, mas isso não impede deles tomarem uma multa do mesmo jeito. Entendi. Então, é o que a senhora falou. Vamos aguardar a jurisprudência para ver o que vai acontecer lá para frente, né? Então, vai ficar uma coisa meio complexa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Obrigada, professora. Nada. Deixa eu só pegar um ganchinho do compartilhamento dos dados. Tô ouvindo. Eu vou só fechar a porta que ela abriu com o vento aqui. Peraí. Okay. Pode falar que eu tô ouvindo. É o seguinte, o advogado do caso, o que vai trabalhar com os dados, o DPO, ele não vai conseguir fazer a trilhagem das informações de TI, ele não vai conseguir fazer um mapeamento, ele consegue fazer um mapeamento, mas ele depende do TI. E depende da equipe técnica também, porque enquanto ele faz o mapeamento, a equipe técnica trabalha com os contratos. Provavelmente serão 3 empresas. Então, quando se fizer uma contratação com
com uma determinada empresa que vai se fazer a adequação, tem que se dizer que eu estou compartilhando os dados deles efetivamente com essas 3 empresas, né? Seria a empresa do DPO, a empresa da TI e a empresa multidisciplinar dos contratos, correto? Normalmente quando você contrata para fazer a adequação, você já faz o pacote, né? Normalmente é assim, a gente não faz contratos separados, mas todos que tiverem ali, eles são operadores junto com o controlador. Sim. Né? Porque eles estão mexendo com os dados. O DPO não é um controlador, ele trabalha auxiliando o controlador no sentido de acompanhar a lei, verificar as atualizações da lei, ele vai fazer treinamento de funcionários, tem empresa que troca funcionário praticamente todo mês, entra funcionário, sai funcionário, então ele tem que ter um treinamento periódico. O controlador é a empresa em si, né, professora? Isso, a empresa em si. Eu sou uma controladora, você é uma controladora como advogada. Tá? E a gente usa os dados do nosso cliente, que de certa forma são, vamos dizer assim, tem que estar com sigilo, mas a gente publiciza eles dentro do tribunal, porque o processo é público. Então, a gente é controlador dentro do nosso escritório. A gente põe no site do tribunal, ele é público. Então, quem quiser vai entrar lá no processo e vai verificar, exceto os casos do CPC, casos de divórcio, criança, enfim, dados de saúde, que a gente pode pedir o sigilo, né? Enfim. Mas, nós todos controladores temos que ter cuidado. A gente tem que estar mais atento com isso. Entenderam? Respondi a pergunta? Respondeu. Ficou só uma brecha, assim, quando se faz o pacote, aí se coloca todos no contrato, né? Aí esse é o ponto. Tá. Eu trabalho assim, a gente faz um contrato com a empresa, vem o DPO junto, mas a gente faz mapeamento, a gente faz a segurança da informação, é uma equipe multidisciplinar numa empresa trabalhando. A gente tem um CNPJ e trabalha com a empresa. Entendeu? Então, Mas aí é um só CNPJ para todo mundo, né? Isso. É um CNPJ. Eu estou focando de outro modo. Aí depois a gente pode conversar até no privado. Eu te chamo depois para conversar no privado para você me dar um help. Beleza, Tá bom? combinado. Obrigado. Nada. Se eu trocar o profissional do tratamento odontológico, como fica o sigilo do prontuário? O mesmo. O sigilo continua o mesmo. Se você quiser a cópia do seu prontuário para levar para outro dentista, você pede a cópia do seu prontuário. Poderia ser a portabilidade, mas é o que eu falo. Eu, se sou advogada do dentista, eu falo para ele assim, dá a cópia. Porque pode perder, pode acontecer alguma coisa e querer vir atrás, entendeu? Então, eu pegaria a cópia do prontuário e levaria para o outro profissional, sem problema nenhum. O sigilo continua sendo o mesmo. E a guarda também. Tá? A guarda lá é 20 anos de prontuário, mas se for eletrônico, pode ser guardado por mais tempo. Tá? A lei diz que quando é eletrônico, pode guardar por mais tempo. Débora, se cumpridas as regras da portabilidade da ANS para transferência entre as operadoras, não tem carência nem pré-existência. Mas aí a operadora vai perguntar do mesmo jeito. Por isso que eu falei, ela não pode se opor, mas ela vai perguntar. Existem cargos, funções que participam da lei da transparência, isso mesmo. Tem sido comum as empresas de serviços administrativos, fornecedores de serviço, oferecerem serviço de negociação extrajudicial em ações de busca e apreensão, através de dados, nome completo, valor da dívida, informação do veículo, objeto do contrato. Mas aí não é uma pergunta, né? É um comentário. Já é com algumas experiências não agradáveis, infelizmente, com certeza. Teríamos que pedir o segredo de justiça para todo e qualquer processo. Em tese, seria isso sim, Mariana. Mas, no começo, nós fizemos isso, os juízes começaram a vir com essa informação de que o processo é público. E aí, o que a gente até pensou em fazer lá no começo foi o seguinte, não colocar o dado pessoal na inicial, e sim como um anexo, e colocar aquele documento como sigiloso.
Mas o CPC fala que a gente tem que qualificar, então ficou meio conflituoso, entendeu? Então a gente segue a lei, põe lá os dados e paciência, vida que segue. Se tiver dados, processo com criança, enfim, aí a gente pede justiça gratuita, a gente segue o que está na lei. No primeiro momento a gente estava fazendo isso, os colegas estavam agindo dessa forma. Obrigada, de nada, Camila. Nada. Já me deparei com isso, processo público, exatamente, o juiz fala exatamente isso, o processo é público. Ele pode estar lá e pode ser consultado. Beleza. Então, vou continuar aqui com vocês. Aí a gente está terminando já. As responsabilidades e ressarcimentos do dano. Então, o que isso traz para a gente? No artigo 42, ele fala que é em razão do exercício, causar dano a outro patrimonial, moral, individual ou coletivo, ou violação à legislação, em violação à legislação e é obrigado a repará-lo. Isso aí está no Código de Defesa do Consumidor, está no CPC, enfim. A gente tem isso em vários lugares no Código Civil. Tem o dever de indenizar. E a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe também a mesma informação. Então, o operador ou o controlador, que são os agentes de tratamento, né, os responsáveis em fazer esse tratamento dos dados, eles têm que ter cuidado porque eles podem sim responder por danos. E aí eu falo para vocês de novo, por que a gente fala de colocar no contrato a questão de responsabilidade e de ação de regresso? Porque às vezes não foi no seu escritório, foi no escritório do parceiro. Você vai responder junto? Vai. Mas aí, quando você delimita a responsabilidade, você traz essa informação exatamente por isso. Tá? O que se for no seu escritório, se for no meu escritório, por que isso aconteceu, qual o motivo, então a gente tem que começar a prestar atenção na cláusula de responsabilidade, tá? Então, o operador responde solidariamente com os danos causados quando descumprir a obrigação da legislação ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador. Então, é isso que a gente traz. Essas informações, elas são importantes justamente por isso, tá? O que a gente tem que tomar cuidado? Em fazer um contrato de parceria adequado. Tenha atenção a isso. Então, os controladores diretamente envolvidos no tratamento decorrem de danos ao titular e respondem solidariamente. Essa parte, eu digo para vocês assim, a responsabilidade, quando você está fazendo qualquer contrato entre controlador e operador, prestadores de serviço da sua empresa, a gente tem que estar tentando colocar ao máximo essa cláusula aqui, tá? A gente tem que trazer essa informação. Para entrar com o processo a favor do titular contra o controlador, não importa. O titular, ele vai processar os dois. Eu já falei isso para vocês na aula passada. Ele vai processar tanto o controlador quanto o operador. Tá? Mas aí é uma questão depois entre o controlador e o operador para resolver essas questões de ressarcimento, de divisão de danos. Tranca a porta. Então, o que o juiz pode? Inverter o ônus da prova a favor do titular, quando for a verossímil a alegação, houver hipossuficiência e para fins de produção de prova e resultar excessivamente onerosa para o titular. Tem provas que é só o controlador ou o operador que tem que trazer. Como eu disse, a parte de segurança da informação, eles têm que trazer. Então, a gente pede inversão do ônus da prova justamente por isso. A prova fica praticamente, ela é impossível para o titular. Quem tem que trazer é o controlador. Então, as ações de danos coletivos também podem ser exigidas coletivamente. O juízo, direito de regresso contra os demais responsáveis à medida da sua participação no evento danoso. Então, quando é uma questão coletiva também. Da mesma forma, dá para fazer essa divisão de informações de responsabilização, enfim, eles vão... Eu falo assim, eu tenho uma empresa que eu falo para ela que ela parece um polvo, né? Por que ela parece um polvo? Ela, dentro de uma instituição, ela tem várias dentro. Ela tem vários bracinhos que eu falo, né? Parece um polvo. Então, essas responsabilidades, ela pode ser dividida entre esses bracinhos.
mas é uma questão de organização. Como que você vai fazer isso dentro do serviço público, por exemplo? Então, os setores, os mapeamentos desse serviço público, eles têm que começar a delimitar o que é responsabilidade de um ou de outro e fazer a segmentação de acesso das informações. Teve o compartilhamento do Detran com o TRE para pegar as digitais, não sei o que, Foi autorizado? Foi. Mas se tiver um incidente, quem é responsabilidade de quem? Não, esses dados aqui é responsabilidade dele, esse daqui é do fulano, esse aqui é do cicrano. Então, eles têm que delimitar essas informações também. Então, dentro daquele contexto deles de contrato de prestação, de informação, tem que estar ali escrito para a segurança deles. Então, e nossa, né? Quando a gente se coloca quando a gente se coloca nessa questão de delimitar as informações, isso acontece, Érica, assim, ó. Eu tenho um contrato de parceria com a Érica. Érica, nós vamos delimitar aqui o nosso prejuízo. Como que nós vamos fazer isso? Então, nós vamos criar uma regrinha. Olha, eu tenho aqui no meu computador XYZ de informações, eu tenho segurança de antivírus, eu tenho criptografia, eu tenho uma pasta eu posso criar uma pasta com cadeado dentro do meu computador, colocar todos os processos dentro dessa pasta com cadeado, só acessa com senha. Isso eu aprendi a fazer no TI, tá, gente? Eu não sabia. Mas a gente pode fazer essa pasta com cadeado dentro do computador. Então, eu estou tentando fazer as medidas técnicas possíveis dentro do que eu conheço para minimizar riscos. Então, você vai fazer a mesma coisa. Se tiver um problema no meu lado, vamos dizer assim, um incidente de proteção de dados no meu lado, você pode entrar com uma ação de regresso contra mim pelo valor do seu prejuízo. A ação foi de R$10.000, eu tive que pagar 5 e você 5. Você pode entrar com uma ação de regresso contra mim porque o problema foi no meu computador. Aí você vai me cobrar só os 5, você não pode me cobrar 10, porque 5 eu já paguei, certo? Então é isso, é essa delimitação que a gente tem que colocar. Nós vamos colocar isso nos nossos contratos de parcerias, por exemplo. Então, a gente delimita como que isso pode acontecer. A gente vai descrevendo, criando regrinhas. Eu fiz um contrato de parceria para a colega que está assistindo aqui com a gente, e eu falei para ela assim, o seu contrato ainda não está concluído porque a gente ainda está fazendo a sua adequação. Né? Então, eu falei para ela, depois a gente faz uma revisão desse contrato de parceria e coloca as informações que estão faltando. Porque a gente só consegue colocar tudo no contrato quando você conclui o mapeamento, quando você conclui o processo. Então, a gente vai atualizando. Então, até o final do processo, ela vai ter uma atualização daquele contrato. Tá? Então, a gente vai colocando essas informações. Professora, só para pegar o gancho de novo do contrato, mas quando há contratação da empresa para vocês duas, um contrato é formalizado entre vocês duas, e aí tem esse contrato paralelo, é isso? Então, aí é assim, a gente pode fazer um contrato, eu e a colega com o cliente, porque o cliente, você tem CNPJ, eu não tenho CNPJ, por exemplo. Mas até aí, não tem problema nenhum, isso é uma questão tributária. Porque a partir do momento que você recebe seus honorários, eu vou fazer meu imposto de renda, ela vai fazer o imposto de renda dela. Mas eu fiz um contrato de honorários com o cliente. O cliente está me pagando, metade vai lá e metade vem cá, por exemplo. Tá? Então, eu vou fazer meu imposto de renda em cima daquilo que eu estou recebendo, o cliente vai declarar que ele está pagando para o meu CPF e vai declarar que está pagando para o CNPJ dela. E está tudo certo. E dentro do contrato, da parceria, que é um outro contrato separado, a gente pode delimitar essas finalidades, essas informações. Esclareceu, tá certo. Obrigado. Entendeu? Então, não serão responsabilizados quando provarem não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído. Olha, você não é meu cliente, eu não sei nada de você, eu não posso ter tratado dado seu, eu não posso ser responsabilizada por isso. A sua advogada é a fulana, não sou eu.
Eu tenho parceria com ela em determinados assuntos, mas no seu processo especificamente eu não tenho. Então eu não posso ser responsabilizada por esse problema específico, tá? Embora tenha realizado o tratamento de dados pessoais, não lhe é atribuído, não houve violação à legislação e proteção de dados. Então não tem responsabilidade também com relação a isso. E o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro. Então, se o titular publicizou, se o titular fez, aí eu não posso ser responsabilizada, porque foi erro dele. Ou se ele, por exemplo, passou a senha dele do meu INSS para parente. E não fui eu que acessei o sistema. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma senha de cliente, a gente faz um termo de responsabilidade, a gente faz um termo de uso de senha, a gente faz essa informação justamente por isso. E quando conclui o processo, chama o cara lá e fala assim, troca a senha. Agora assina aqui que eu não tenho mais acesso. Então, a gente começa a fazer documentação e ter cuidados extras com relação ao titular, tá? O tratamento será irregular quando deixar de observar a legislação, quando não fornecer a segurança que o titular esperar. Qual é a segurança que o titular espera? O modo pelo qual ele é realizado, o resultado e os riscos, né, que se espera, as técnicas de tratamento, que pode ser disponível na época em que ele foi realizado. Então, hoje, quais são as técnicas que eu tenho disponíveis? O que cabe dentro do meu orçamento? Eu preciso pôr o top do top do top? Não. O meu orçamento não permite que eu faça isso. Então, dentro do meu contexto hoje, eu vou criar formas, documentos de comprovar que, na data que eu fiz a minha adequação, meu rendimento era X, por exemplo, tá? Eu sou advogada, estou iniciando, eu não tenho um rendimento lá que vai dizer que seja relevante. Eu não tenho como investir muito. Eu não tenho como pagar um sistema, mas eu consigo comprar um antivírus. Eu consigo pôr um antivírus com criptografia, por exemplo. Então, a gente vai colocar as informações, eu consigo colocar uma senha na minha pasta dentro do meu computador, porque isso já está lá, o sistema está lá, ele me dá essa possibilidade. Então, a gente vai o quê? Usar aquilo que está dentro de disponível, dentro das nossas possibilidades. Você não vai pegar uma multinacional e comparar com a gente, com um advogado que trabalha autônomo sozinho. A segurança é outra. Mas eu tenho que ter o cuidado de fazer um backup, eu tenho que ter um backup, pode ser na nuvem, pode ser no HD externo. Mas onde eu vou guardar meu HD externo? De preferência num lugar que tenha chave. Segurança que não vai ter acesso, né? Ninguém tem acesso. Mas a gente tem que ter esses cuidados, ter um backup. Ele é muito importante. E ver se ele está funcionando, né? Porque isso é uma coisa que a gente às vezes esquece. Então, ele vai responder pelos danos decorrentes da violação da segurança, o controlador e o operador. E deixar de adotar medidas de segurança previstas no artigo 46 dessa lei pode causar o dano. Então, eu comprei o antivírus, eu aprendi a usar a técnica, eu usei o HD para baixar os documentos. Eu coloquei uma senha no meu computador, no meu notebook. Quem acessa as informações XYZ, eu segmentei esse acesso. Tá, para o estagiário ou para o outro advogado, qual a responsabilidade de cada um? Ele vai acessar a mesma coisa que eu acesso? Então a responsabilidade é igual. Então você vai responder por tudo. Mas eu tenho que ter essas medidas de segurança justamente para quê? Por exemplo, eu vou pegar a minha nota fiscal que eu comprei o meu antivírus, que tem criptografias, a função XYZ, justamente para comprovar, olha, eu fiz aquilo que estava ao meu alcance. Mas eu fiz, eu executei. Agora, se eu tenho um hacker, um ransomware, sei lá o que mais, que eles têm os nomes cada vez mais difícil de falar, que entrou no meu sistema, eu não sou técnica de informática. Eu não vou fazer igual o professor lá que sentou e fez assim, reverteu a situação do hacker que estava invadindo o computador dele, invadiu o computador do cara e travou o computador do cara todinho. Ele não roubou dados, mas ele travou o computador do cara. Mas é ele, eu não tenho capacidade técnica para isso, então a lei não pode exigir de mim uma coisa que eu não sei fazer. Mas eu tenho que comprovar que eu fiz aquilo que estava dentro da minha possibilidade, tá?
quem prova? O controlador. É sempre a gente que tem que comprovar. Então, as hipóteses de violação, as relações de consumo sujeitas às regras e responsabilidades previstas na legislação pertinente. Ou seja, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, pode ser também. Aquilo que tiver dentro da legislação, que tiver condições de atender algo com relação ao titular, a gente vai usar. Tá? A professora Nercina vai trazer mais um monte de coisa para vocês com relação ao Código de Defesa do Consumidor, e aí vocês vão fazendo o link com essas informações que eu deixei com vocês aqui. Vocês vão ver que a gente pode usar dentro do Código de Defesa do Consumidor várias coisas que vocês já devem estar linkando, mas que a gente vai usar com relação à violação, ao incidente de proteção de dados. 82% dos incidentes de proteção de dados são causados por nós, por pessoas. Porque nós clicamos no botão errado, porque nós clicamos num link que não era conhecido, porque nós fizemos não sei o quê, entendeu? Então, assim, é isso que a gente precisa ter com relação às hipóteses de tratamento, as violações. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando as questões no Código de Defesa do Consumidor com o LGPD, enfim, a gente vai linkar todos esses dados. Aqui foi um trecho que eu coloquei para vocês. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, como tratamos, é uma lei reputacional, ela vai fazer com que a gente tenha valor no mercado ou não, porque a gente está cuidando do dado titular, porque a hora que ele entender que ele tem direitos e de saber isso e qual é o fluxo do dado que ele está te fornecendo, ele vai te dar mais valor e você vai ter uma reputação valorizada, porque a hora que ele passar a indicação para outro colega, ele vai falar assim, aquele advogado lá cuida dos dados. Ele vai prestar atenção nisso, tá? Ela é uma lei que harmoniza com outras leis, então a gente vai sempre complementar ela com outras informações. Ela nunca vem sozinha. Na verdade, é ela que complementa, né? Ela traz regras, né? Então, ela vai trazer regrinhas de cuidados com os dados, de privacidade e proteção dessas informações. Então, ela vai destacar os impactos para as empresas, que pode ser gigantesco, e necessitam de atuar em conformidade com os princípios norteadores e preconizadores do artigo 6º, sempre observando a boa-fé que está no caput. Nesse sentido, os agentes de tratamento devem adotar sempre, dentro das possibilidades da época, quando realizado, que eu falei para vocês, as medidas de segurança técnicas administrativas aptas a proteger os dados pessoais dos titulares com acessos não autorizados ou de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou, ficou um oi aqui, ou ilícito, que está lá no artigo 46. A gente tem que estar atento. Eu vou responder já já. Érica, o controlador é obrigado já a informar quais são as técnicas de tratamento disponíveis no contrato ou só depois de ser solicitado? Você vai fazer o mapeamento do seu escritório. Quando eu faço o meu contrato, eu coloco lá quem é o titular, quem é o controlador, quem é o operador. Eu uso um sistema X, mas eu não falo se o sistema X tem seguranças Y, Z, não sei o quê, porque eu falo que eu estou procurando sempre o melhor para o meu cliente, faz parte do segredo comercial. Por quê? Porque eu não vou colocar essa informação, porque o hacker vai falar assim, ele usa esse sistema aqui, é fácil de invadir. Então, eu não vou dar a ferramenta para ele. Então, essa parte faz parte do segredo. Quando você fala da execução de contrato, cumprimento de obrigação legal ou consentimento para a criança, você pode informar. Olha, os dados, você pode pôr na política de privacidade ou dentro do seu contrato e não tem problema nenhum. Porque você já está esclarecendo para o titular. Quando você vai pegar o consentimento de criança, você tem que escrever por quê, qual a finalidade. Então, se você vai estar colocando ali, também não tem problema nenhum você colocar no seu contrato. Entendeu? Então, a gente tem que esclarecer e a gente tem que entender.
Quando a gente entende o que a gente está fazendo, é mais fácil de responder, ou até de adequar, tá? Beleza. Então, aqui é um quadro resumo das sanções. Eu trouxe os artigos na sequência, mas aqui, resumidamente, nós temos multa simples de até 2% do faturamento. Então, se a empresa é pequena, a multa é pequena. Se a empresa é grande, a multa é grande. Ela é proporcional. Então, esses 2% vai variar. E a multa diária é limitada a 50 milhões de reais por infração, assim como os 2% do faturamento, tá? Mas é por infração. Olha, houve um incidente, tomou uma multa. Não comuniquei o titular, é outra multa. Eu não respondi o titular, é outra multa. Então, cada incidente é uma multa diferente. Então, ela pode chegar a esse valor? Pode, mas esse valor aqui é para empresa grande, a gente não ganha isso. Tá? A gente não ganha, eu falo tanta gente porque o advogado sofre, né? Tem uma trabalheira. E as multas administrativas, que são as piores, não são nem as pecuniárias, mas as administrativas, por quê? Você recebe uma advertência da NPD e ainda tem que publicizar a infração. Olha, eu tenho que comunicar para todo mundo que houve um problema na minha empresa. Gente, isso queima a empresa. É terrível. Lembra que eu falo que a lei é reputacional? É justamente aqui. Quando você fala que você tem um incidente de proteção de dados, isso diminui o valor da sua empresa, a credibilidade da sua empresa. Então, a questão não é nem a multa pecuniária. Porque a multa a gente trabalha e paga. Mas se você tem que fazer uma publicização de infração, ou se você tem um bloqueio dos dados, você fala assim, você não pode traçar esses dados, como é que você trabalha? Eu não consigo pensar, como é que eu vou trabalhar se eu não posso mexer em dados? A eliminação dos dados, você tem que excluir os dados do cliente. Como é que você faz? Suspensão parcial ou suspensão do exercício da atividade do tratamento. Aquela atividade X, naquele momento tal, você vai ter esse problema. A proibição parcial ou total do exercício das atividades relacionadas ao tratamento do dado. E isso pode ser por 6 meses, prorrogada por mais 6 meses. Tá? Então, até que você regularize essa informação. E isso está onde? Está aqui, ó, no artigo 52. Então, ele traz a advertência, a multa, a limitação, multa diária, a publicização, bloqueio de dados, eliminação, a suspensão parcial do funcionamento por 6 meses, prorrogado por mais 6, a suspensão do exercício da atividade, né, com relação à infração, 6 meses também prorrogado por mais 6 meses. Gente, a gente não trabalha se acontece um negócio desse. Por isso que eu falo, a multa pecuniária, ela não é. No começo, eu lembro muita gente falando assim, porque a multa. Mas a sanção administrativa, ela é a pior de todas. Ela é a mais complexa, né? Proibição total do exercício da atividade, sanções aplicadas. Então, ela vai meio que repetindo aqui as informações, trazendo. Aqui ele vai falar da dosimetria, aqui no parágrafo 1º, né? A gravidade e a natureza da infração, os direitos pessoais afetados, a boa-fé do infrator. Você ajudou? Teve vantagem oferida com esse incidente ou não? Qual é a condição do infrator? Da condição econômica, né? É reincidente, não é reincidente? Então, isso aqui vai entrar na hora de fazer a dosimetria, tá? O grau do dano, a cooperação do infrator, ele está ajudando a resolver? Ele está tentando resolver? Como ele está fazendo isso? Qual é o incidente? Qual foi o caso? Eu mandei um e-mail com dados de saúde que isso aconteceu, viu, gente? Uma clínica mandou um e-mail. Em vez de pôr cópia oculta, ela pôs só cópia, copiou os e-mails todos no lugar errado. Vou enviar o e-mail. E mandou exame de HIV para todo mundo. Então, todo mundo ficou sabendo quem tinha HIV. Como é que você repara isso? Não tem jeito, já enviou. Mas aí você manda um comunicado pedindo desculpa, que já está tomando as medidas cabíveis com relação ao problema, enfim. Você vai pedir desculpa? Né? Mas você tem que fazer alguma coisa. Você tem que demonstrar que você está cooperando de alguma forma. Tá?
a adoção reiterada demonstrada de procedimentos capazes de minimizar o dano, o tratamento seguro e adequado dos dados. Então, você vai mostrar que você tem um sistema de segurança, que você tem backup. Então, você vai trazer essas informações. Então, você vai demonstrar isso. Eu penso naquele sindicato que teve o problema, tal, não sei o quê. Mas, o que vocês fizeram? O pessoal da tecnologia desligou a tomada, literalmente. Mas como é que você... Aí a NPD notificou eles para que eles informassem como que foi feito. A advogada que estava cuidando do assunto fez um monte de texto lá, mas não trouxe. Cadê a informação que a NPD pediu? Ela não mandou, porque não era dela. Ela precisava de alguém da segurança da informação para trazer os dados que a NPD estava solicitando. Precisava de alguém de TI. Então, a gente tem que ter essas boas práticas de governança, pronta adoção de medidas corretivas, proporcionalidade da gravidade da falta e intensidade da sanção. Tudo isso a gente vai analisar. O disposto nesse artigo não substitui a aplicação de sanções administrativas, civis ou penais definidas no Código de Defesa do Consumidor, no CPC, o que for. Entendeu? Ela é uma outra multa, é um outro procedimento. Então, a gente tem que estar atento, com certeza. Né? E aqui vem todas as leis que ele fala. O valor da multa poderá considerar o faturamento total da empresa ou grupo de empresas. Então, depende de como ocorreu. O banco passa para outro banco, que passa para a financeira, que passa para não sei aonde, que passa para sei lá, eles têm tanto departamento lá que a gente fica até perdido, né? Nem eles se acham. Então, a arrecadação das multas da NPD vai para onde? Destinada ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, igual o PROCON. As multas vão para o mesmo fundo, tá? Então, ter sido imposta pelo menos uma das sanções, somente após ter sido imposta uma das sanções do caput deste artigo, e no caso de controladores submetidos aos órgãos e entidades de competências sancionatórias, ouvidos nesses órgãos, e os vazamentos individuais ou acessos não autorizados, lá do artigo 46, que eu coloquei aquele trechinho para vocês, conciliação direta entre o controlador e o titular. Caso não haja acordo, o controlador poderá estará sujeito à aplicação de penalidades que trata este artigo. Então, o controlador ele tem que sempre estar atento a minimizar os riscos, ele tem que estar atento a atender a solicitação do titular. A gente meio que fica pisando em ovos, né? Vamos dizer assim, com o titular. Nós somos titulares também. Mas a gente é advogado, a gente trabalha com o Código de Defesa do Consumidor, a gente trabalha para o titular, a gente tem que estar atento aos direitos dele com relação a nós e com relação às outras empresas. Esse é o ponto, né? A gente tem que estar atento de dois lados. Então, eu vou trazer aqui para o titular informações dadas, mas será que eu estou fazendo certo? Então, a gente tem que estar atento a isso também, tá? Então, a gente pode fazer o acordo com o titular, se ninguém reclamar, beleza, se alguém reclamar, paciência, vamos responder o processo, tá? Então, a autoridade nacional definirá o regulamento próprio, consulta pública por metodologia. Essa consulta pública ocorreu agora em setembro, com relação às sanções administrativas, a dosimetria da pena, tá? Ela foi encerrada agora ela começou 15 de setembro e terminou 15 de outubro, se eu não estou enganada. Foi um mês de consulta pública. Então, essas metodologias, elas ainda vão sair, vai sair alguma coisa, esperamos aí até o final do ano, começo do ano, aí deve sair alguma coisa com relação a essa metodologia. Então, vai ser observada aqui a multa diária, a gravidade, a falta da extensão do dano ou prejuízo causado. Enfim, a gente vai descobrir ainda essa parte. Aqui eu trouxe para vocês algumas reportagens com algumas informações de incidentes, multas, né? Aqui a Justiça tem mais de 600 decisões, isso aqui já é uma coisa mais antiguinha já. O primeiro ciclo de fiscalização da LGPD começa em 2022, na verdade, ela já vinha ocorrendo,
tanto pelo PROCON como o CAD, Senacom, tem uma multa aqui da farmácia, aqui, ó. PROCON de São Paulo notifica do Brasil para explicar o uso de biometria em descontos. Eles começaram a coletar biometria falando que seria para desconto. Aqui é a mesma coisa, só que esse aqui foi em Minas. Então, o Conect SUS, né, que a gente falou dos negócios das vacinas, está aqui também, eu trouxe. Enfim, tem algumas coisas aqui que já aconteceram, um incidente lá de hacker no Sírio-Libanês, que ficou um tempão sem poder trabalhar também. E a jurisprudência que eu falei para vocês que lá na NPPD, aqui tem jurisprudência, gente, que não está concluída. Então a gente consegue acompanhar, como esse aqui, ó, que eu falei do negócio da criança lá que estava o menor. O vídeo, né? Reitero que o vídeo veiculado em rede social, bem como requerer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Então, a família aqui, ó, fortaleceu e replicou a divulgação da filmagem de menores com adjacentes pejorativas em 2 grupos. Então, além de compartilhar o texto, ainda ofendeu. Né? Então, o juiz mandou aqui, ó, imediata remoção do vídeo disponível no grupo de mensagem Telegram, compartilhado pela Ré. O Ministério Público concordou. Então, enseja a probabilidade de direito perigo em mora, ele deu, e o menor está exposto a comentários agressivos a terceiro, podendo causar-lhe prejuízo à sua formação moral, espiritual e social, sem autorização de seus pais, né, a circulação do vídeo, e ofensa ao artigo 14, parágrafo 1º, que é que fala de crianças e adolescentes. Então, esse processo ainda está correndo, mas é um processo legal de acompanhar, porque são jurisprudências que nós estamos criando, né? Então, eu trouxe aqui para vocês. TJ de São Paulo, indenização, aqui também é banco, R$10 mil, agravo interno, responsabilização civil, danos por fraude ou delitos praticados por terceiro, responsabilidade objetiva da instituição financeira, risco de atividade, o tema 466, ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no STJ em julgamentos repetitivos, decisão mantida, recurso desprovido. Então, vício de consentimento, ausência de proteção de dados pessoais pela instituição bancária. Quem tem que provar? A instituição. Eu quero que a Vanessa fale do processo dela, porque eu acho ele muito legal. E aí, a autora vítima da fraude, boleto teoricamente emitido pelo banco, o banco condenado a cessar as cobranças porque ele não reconhecia o boleto, mas o juiz falou que sim, deu indenização de R$ 11.457 por não ter sido diligente na segurança necessária com os dados do titular, da autora no caso, né? Então, algum fraudador pegou os dados dela, porque como é que ele sabia que ela tinha um boleto para pagar? Ele pegou as informações em algum lugar no sistema do banco, né? Então, ele que tinha que provar que não foi. O cadastro SEI, que eu falei para vocês que o titular, o DPO tem que ter. A comunicação de incidentes, você pode colocar lá no Google que vai aparecer. O peticionamento eletrônico de usuário externo, pode ser o titular de dados querendo peticionar, ele pode fazer pelo sistema também. Aqui é a página do sistema, eu trouxe para vocês, peticionamento eletrônico, usuário externo da Presidência da República, usuário externo não cadastrado, ele pode fazer aqui, ó, como se cadastrar, então quem quiser se cadastrar também pode. Eu acho que advogado devia estar tudo cadastrado, porque se a gente tiver que peticionar em algum momento, a gente já tem o cadastro, e como ele é um cadastro, você tem que imprimir um formulário, preencher o formulário, enviar um monte de documento para eles. Tem um e-mail específico que está lá no manual, tem um manual aqui de informações aqui embaixo na tela. Você vai pelo manual, aqui ó, o e-mail, codoc.protocolocentral@presidencia.gov.br. Então, você manda o cadastro lá com a documentação e vai fazer a sua inscrição lá. Aqui que eu falei para vocês o link das publicações da NPD, os guias orientativos, tem alguns aqui, ó, eu tirei um print da tela, mas vocês entram lá pelo link e dá uma lidinha. Ele traz aqui, ó, tratamento de dados pessoais no poder público, aplicação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais,
segurança da informação, gestão de tratamento de pequeno porte, que é a resolução número 2. A Autoridade Nacional fala da orientação para definições dos agentes de tratamento. Fala que é vazamento de dados, o que é proteção de dados. Então, assim, é interessante dar uma lida, porque a gente vai acabar usando essas informações, esses documentos, para complementar as nossas peças. Tá? Nós vamos complementar com essas informações. E alguns links aqui alguns cartilhas que eu participei dentro da OAB também, na gestão passada, tá? Não foi nessa. E aqui é a cartilha editada pelo CFM orientando o médico sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, que eu falei, eles falam do consentimento, da guarda do prontuário, enfim. Há controvérsias aqui de algumas informações, mas nem vou entrar nesse mérito com vocês. É isso, deixa eu parar a tela aqui, aí a gente conversa mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Se servir de consolo, eu também não ganho isso. Realmente, nossa profissão é sofrível. Eis que para solucionarmos os nossos problemas, temos que resolver os problemas dos outros. Eu falo que isso aqui não é profissão, é karma. E se mesmo feitas as delimitações e tomadas medidas de segurança, ocorrer um incidente mesmo assim. Vou te contar uma coisa, Rafaela. Quem ainda não sofreu, está sofrendo ou vai sofrer um incidente de proteção de dados, tá? Uma invasão com vírus, com qualquer... Não, estamos todos sujeitos. Então, tenha isso em mente. Quem não sofreu vai sofrer ou está sofrendo e não sabe ainda, né? Então, a gente tem que estar sempre buscando trazer a melhor forma, a melhor documentação, a melhor forma de guardar esses dados, de organizar. E com isso, a gente entendendo isso, a gente consegue cobrar depois para o titular de dados, as empresas, o consumidor, as empresas e como a gente faz esse procedimento. Porque se a gente não entender como funciona a lei, a gente não faz essa cobrança. Então, fica bem complexo. Obrigada, Alexandro. Gratidão. Vamos lá, pessoal, agora a gente pode... Vanessa, traz aquele caso seu do banco, que eu acho muito legal. Que a gente... Oi, boa noite. Mandei. Qual que você quer, da minha cliente ou o meu? O da cliente. O da cliente. O da cliente foi o seguinte, no boom da pandemia, justamente na época que a lei entrou em vigor, graças a Deus, né? Uma cliente minha sofreu aquele famoso golpe do motoboy. Não sei se todos já conhecem ou já tiveram contato aqui, mas é aquele golpe que ligam para a pessoa, né, falando que ela fez compra em tal lugar, e aí a pessoa não reconhece aquela compra, aí informam para ela que para fazer isso, né, para cancelar o cartão, ela teria que cortar o cartão e entregar para um portador. Só que, né, nessa conversa, o operador lá que está conversando com a cliente, né, que é o fraudador, o golpista, ele tem todos os dados da cliente, das contas que ela tinha, dos cartões de crédito, dos valores nas contas e tudo mais. E aí a minha cliente caiu no golpe, né? Porque para ela se tratava de informações do banco que só o banco tinha. E nessa ela acabou cortando o cartão, entregou o cartão para o portador. Nesse meio tempo, a atendente que estava no telefone com ela ficou o tempo todo, ficaram quase 1 hora conversando sobre... eu estou tentando localizar aqui o motoboy que está próximo à sua residência e tudo mais. E aí, quando ela desligou o telefone, entregou o cartão e desligou o telefone, ela ligou na central pelo mesmo número que ela recebeu a ligação. Só que esse número, automaticamente, ele é clonado. Quando você faz a ligação, você cai na central dos golpistas também. Então, para ela, a informação foi que o cartão estava cancelado e que ela ia receber outro dentro de alguns dias. E aí, entramos com o processo, né? Porque isso foi numa sexta, na segunda-feira, ela foi ao banco e aí ela descobriu que foi golpe, informou para a atendente do banco, só que assim, no mesmo dia houveram algumas transações que o banco simplesmente falou para ela que era golpe,
né, no mesmo dia que ela informou que tinha acontecido isso, e não bloqueou as transações, não fez nada para impedir que esses valores fossem entregues aos golpistas, né, de maneira de pagamento de boletos e outras coisas mais. Então, no processo, a gente também falou sobre a LGPD e o juiz mandou se manifestar contra termo de uso, política de boas práticas e tudo mais, e a empresa simplesmente falou, olha, a pessoa caiu no golpe, explicou como era o golpe e falou, os tratamentos de dados é com a empresa X, mas não juntou nada. Então, assim, agora a gente está aguardando para verificar qual vai ser a decisão, né, do juiz, se ainda vão fazer uma audiência ou não, porque foi mais por documentação, então não sei se vai marcar ainda ou não. A gente está aguardando aí a resposta do Mas na réplica, o que você colocou? Oi? Na réplica, que a gente falou então, dos princípios. Nós colocamos todos os princípios, né? Falamos que o dever era do controlador de atualização de dados, que ele tinha todo o conhecimento que esses dados só foram... o problema, o golpe, só foi possível por tal vazamento de dados, porque até então só quem tinha essas informações era o próprio banco, né? E o banco só se limitou a falar que a pessoa caiu no golpe e que esse golpe era conhecido e tudo mais, mas a pessoa já é idosa também, né? O que caracteriza o golpe também é essa prática de ligar para pessoas de mais idade, né? Então, é complicado. A Erika perguntou, eles clonaram o número verdadeiro 0800 do banco? Na verdade, assim, não é que eles clonaram, eles ficam pendurados na linha. Eles clonam a sua linha. Eles ficam na sua linha pendurado. Então, se você faz ligação, isso normalmente ocorre em telefone fixo. Então, quando você tem essa ligação, esse contato, pegue outro aparelho, outro número para fazer a ligação para o banco. É essa orientação que a gente dá para o cliente. Olha, nunca ligue pelo mesmo número que você recebeu chamada. Ligue por outro número, porque eles estão na onde? Pendurado na sua linha. Eles bloqueiam, eles fazem interceptação da linha telefônica. Da linha fixa. Geralmente eles ligam no fixo. Aqui na minha casa aconteceu isso. Ligaram para minha mãe com a mesma história, só que aí a minha mãe desligou e veio falar comigo. Vanessa, eu caí no golpe. Eu falei, o que aconteceu? Ela me contou a história, eu liguei do meu celular para a central do banco. E aí o banco falou, não, isso aí não tem nenhuma compra nessa data, nesse horário, nesse valor, então pode ser tratado de um golpe. Mas garanto que se ela estivesse aqui sozinha, provavelmente ela cairia também. Pois é, então a gente tem que estar atento para orientar o cliente. Ana, eu vou responder a sua pergunta. Em uma situação onde uma pessoa vem recebendo ligações de cobrança de terceiros desconhecido, como proceder para acessar essas ligações de cobrança, visto que a empresa que faz a cobrança diz que eles não têm permissão de passar os dados do real devedor? Na realidade, assim, você viu que pela Lei Geral de Proteção de Dados, o controlador tem que trazer informações, né? Ele que tem que trazer as informações. Então, você fala assim, olha, eu não tenho, não te conheço, não devo nada para ninguém, eu peço que você retire meus dados do seu banco de dados, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Se você não quer fornecer as informações, eu tenho também direito, pela Lei Geral de Proteção de Dados, artigo 17, de ter acesso a essas informações. Então, assim, se você quer alguma coisa de mim, é assim. Senão eu vou denunciar você. Aí você denuncia para o Procon. Boa noite, desculpa. Na verdade, assim, semana passada alguém aqui comentou sobre um caso bem parecido e eu também passo por isso, né? Só que, infelizmente, as pessoas que entram em contato com a cobrança por ligações, elas não têm o aval para fazer muita coisa. Então, se você fala de LGPD, essas coisas, eles simplesmente, na verdade, até desligam na sua cara. Quando você fala, eu não conheço, eles, tá bom, desliga. Mas você lembra que eu falei? Eu falei assim, o que eu fiz? Eu perguntei quem estava falando comigo, o nome da empresa, anotei a data, o horário. Sim. Aí eu falei assim, olha, eu já anotei aqui o nome da sua empresa, eu já anotei o seu nome, eu já anotei aqui o horário que você está fazendo a ligação. Sim. Se eu não estou devendo nada... No caso ali era um consignado que eles estavam ligando para falar com a minha mãe.
tá? Sim. É que o meu celular é que estava lá no cadastro dela do INSS. Aham. Eles ligaram para mim. Aí eu falei, então, já anotei aqui as suas informações. Eu falei para ela assim, só que assim, esse telefone não é dela, esse telefone é meu. O meu Uhum. telefone está cadastrado no Não Perturbe. E Sim. outra, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, o artigo 17, eu tenho o direito de pedir para você que retire esses dados daí, porque esse dado está incorreto, porque não é dela, é meu. Sim. Não, mas eu não posso fazer isso. Eu falei assim para ela assim, anota o que eu estou falando para você e consulte o seu supervisor. Porque se você me ligar de novo dessa empresa com o mesmo sentido, aí eu vou processar vocês. Sim. Boa. Foi E é assim que eu conversei com ela. Nunca mais ela me ligou. E é triste, porque eu estou passando por isso, e a pessoa, com certeza, é alguém de má fé, porque não é possível que a pessoa consiga errar o telefone por diversas vezes. A pessoa acabou devendo para 2 bancos e para uma empresa de telefonia. E para todos, ele passou meu telefone. Por sorte, eu acabei conseguindo o CPF dele. Aí, para os bancos, eu já falei: ó, essa pessoa, CPF X, não é esse meu telefone. Eu falei que eu tenho esse número desde 2013 e pedi que retirasse. Parece que agora parou, mas de telefonia eu ainda não consegui resolver, né? Porque foi recente esse da telefonia. Faz uma reclamação na tele. Gente, tem hora que dá. Faz uma reclamação. Anatel, obrigada. Faz uma reclamação na Anatel com relação à operadora, eles vão te responder lá. Eu acho que às vezes a gente tem que usar uns canais diferentes para poder resolver um pouquinho essa questão, porque eles não escutam. Normalmente é robô que liga. Ou o robô você fala alô, aí ele vai transferir para o atendente. Uhum. Então, assim, às vezes você nem atende e já está no robô direto, ele liga de novo, enfim. Eles resolvem, né, por experiência, é isso mesmo. A Anatel dá para fazer até pelo site, que acho que fica mais fácil Fica documentar. mais fácil. Então, faz pelo site da Anatel a reclamação com relação à operadora, explica o que está acontecendo, mas aí você explica e já coloca no texto a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, sim. Dá licença um minutinho, professora. Doutora Ana, a Anatel, eu já tive algumas experiências e realmente eles resolvem. Sim. Resolvem mesmo. Então, não deixe de fazer isso. Mas, primeiro, liga na operadora, tenha um número de protocolo, porque a primeira coisa que eles pedem é um protocolo. Tá? Eu tentei com a Vivo e não estava, porque estava sempre indisponível, tanto por telefone quanto no site. Sim. Aí eu estava sem protocolo e eu peguei e falei, eu não tenho porque não atendem. Simplesmente eles estão fora do ar. Tira a print da tela. Tira fora, a print da tela não e junta. tem como ter protocolo. Eu consegui ser atendida e o meu problema, a Vivo na hora, assim, uns 20, 30 minutos depois, entrou em contato comigo e resolveu. Então, faça isso que você consegue. Vou fazer isso. Experiência própria. 2 vezes que eu precisei e foi resolvido na Anatel. Muito bem. Eu vou contar para vocês que eu recebo uma cobrança aqui para o Roberto no meu celular, mas é do Casas Bahia. Mas não é ligação, é mensagem de texto. WhatsApp, é uma loucura. Mas o meu é só mensagem, não tem ligação, é só mensagem de texto. Aí, como é só mensagem de texto, eu acabei que eu nem dou bola, já sei o que não é comigo, então... Mas é de vez em quando só que eles mandam, não é uma coisa que fica todo dia, toda hora, então a gente acaba deixando, né? Mas é a mesma coisa, não tem... É uma importunação terrível e, com certeza, é uma coisa que não dá para... Atrapalha até no trabalho da gente, né? Porque eles ligam 500 vezes por dia. É um terror. Professora, diga. Desculpa, aproveitando o gancho, falou em mensagem de texto, eu não aguento mais oferecendo dinheiro, empréstimo. Põe no Não Perturbe. Porque aí você bloqueia, porque aí, conforme eles entram em contato, você tem uma justificativa para... Eu poderia bloquear, mas essa empresa eu tenho interesse porque eu tenho negócio com ela, mas eu não quero o dinheiro dela, quero garantir o que eu já tenho com ela e acabou, e já pedi para parar, pare,
Não para. E pior, que a mensagem de texto chega, você não sabe se é o WhatsApp, se é a mensagem de texto. Quando você vai abrir, porque hoje o WhatsApp virou instrumento de trabalho. Quando você vai abrir, que é até o horário comercial, aí é justamente a mensagem querendo emprestar dinheiro. Eu não quero. Já está apertado? Tá. Quer dar? Pode vir. Mas coloca no não perturbe, porque isso é uma ligação de marketing. Então, o não perturbe, ele vai bloquear essa informação aí. Tem uma faca de dois legumes, né? Que nós somos obrigados a desligar o nosso telefone de casa, porque foi colocado e não adiantou. Simplesmente, nós temos a linha sim, porque é antiga, porém está fora da tomada, telefone guardado. Não se tem mais telefone fixo em casa por conta disso. E foi colocado no não perturbe, mas a perturba. Foi o que a doutora Vanessa colocou. Ela falou: tirei o telefone fixo da casa da minha mãe por conta disso. Nós tiramos. Ou querendo vender serviço funerário, ninguém está querendo morrer aqui, graças a Deus. Vida longa, que assim seja. Mas eu tenho seguro de vida com serviço funerário, eu vou te contar. Não, eles querem vender isso, ou é doação. Aí, engraçado, quero deixar problema para ninguém, não. Liga, alô, eu gostaria de falar com a Maria. Maria? E Maria? Não tem nenhuma Maria aqui. Não, qual o seu nome? Pode ser você mesmo. Ela. Que é de não sei na onde. Você gostaria de contribuir? Não estou contribuindo, eu estou recebendo contribuições, por favor. Gente, a Deise Lene escreveu aqui, aí já incidiria também a lei do superendividamento. Eu não entendi bem, porque eu já me perdi aqui no contexto da história, mas quem fala muito da lei do superendividamento é a doutora Camila. Eu lembrei dela. Tá aí, Camila? Não sei se ainda tá aí. Mas o não perturbe, pode pegar o nome da empresa e fazer denúncia no PROCON, exatamente. Doutora, eu vou só interromper rapidinho, só para perguntar do material. Ele está lá na página da ESA? Não, o material eu vou mandar agora para o suporte, para eles colocarem o material. Aliás, eu vou corrigir lá o meu oi, que é ou. Antes de mandar, eu vou corrigir ali a letrinha que ficou errada. Uma letrinha, mas eu vou arrumar. Eu já mando já. Mas será lá que será disponibilizado, certo? Não vai por e-mail, vai naquela página da ESA que tem os cursos lá. Eu falar a verdade, eu não sei te dizer. Tá. Não tem mas problema. Aí eu vejo a doutora Nercy na semana que vem, confirma para vocês, eu falo para ela confirmar, mas eu vou mandar hoje ainda para o suporte, para eles subirem, ou mandar por e-mail, ou subir na plataforma. Perfeito, obrigada. Aí eu só não sei te confirmar, mas eu vou mandar, só vou corrigir aquela palavrinha ali que ficou errada. Foi relacionado ao fornecimento indiscriminado de empréstimos. Tá. É sobre isso mesmo. Mas gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Foi muito bom a nossa interação, a nossa conversa. Com certeza agregou muito a cada um de nós. Eu sempre aprendo, eu gosto de dividir, porque eu acho que eu multiplico, porque eu acabo aprendendo muito mais. Vocês trazem aqui para a gente um conhecimento ímpar, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua expertise, cada um atua um pouquinho mais, então com certeza a gente acaba aprendendo também. O que vocês tiverem de sugestões, quiserem me mandar um direct lá no Instagram, no LinkedIn, não tem problema, fiquem à vontade, vai estar lá no material tudo de vocês, o meu endereço, ou pelo meu nome, Fabiana Medeiros, vocês vão me achar. Mas com certeza foram 2 aulas assim muito gratificantes para mim, e eu realmente agradeço muito essa interação, porque dar aula sem interação é muito triste. E nós conseguimos interagir desde a primeira aula. Gratidão a todos vocês, muito obrigada. O meu Instagram é Fabiana, eu tenho 2, tá? É fabiana.medeiros.adv e fabiana.somax, que é da outra empresa. Então eu tenho 2. E o meu LinkedIn é Fabiana Medeiros, aí tem um monte de número que eu não sei como arruma aquilo ali, eu vou achar alguém dos universitários da área de TI para me ajudar, para tirar aquele monte de número que eu não vou saber, mas é Fabiana Medeiros também. Tá bom? Gente, muito obrigada, bom descanso a todos, obrigada pela participação, viu? Até mais.
Quinta-feira tem aula, tá? Com a professora Nercina. Agora a gente vai falar um pouquinho mais de CDC. Tchau, tchau.